Bom dia, obrigado mesmo. Bom dia, igreja. Tudo bem? Tudo bem? Bom demais, gente. Bom absurdo, né? 11h04, meu Senhor. Não acredito. Por gentileza, lindão. Obrigado. Tem que profetizar, né, irmão? Um dia, quem sabe? Não é, Elvira? Tô brincando. Vai ficar gravado, né? É, Elvira, vai profetizando, irmã. Tô brincando. O Cláudio é lindo demais, gente. Como é que vocês estão? Todos bem? Tá esfriando, né? Tá mais friozinho, não tá? Tá mais friozinho. Lá em casa tá pegando fogo ainda, não sei porquê. Será que chega o inverno lá? O inverno chega lá? Tomara, viu? Amém. Muito bom estar com vocês. Mais uma vez, servindo nessa casa há alguns anos. E antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, antes da gente orar, no livro de Lucas, no capítulo 24. Abra aí em Lucas 24. Como o Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus tem essas atribuições. A bispa abriu o culto, o bispo fez menções, algumas menções aqui. As crianças seguraram o pão e o suco de uva, representando o corpo e o sangue de Cristo, amém? E nós estamos, como diz o dito popular, na mesma vibe. Nós estamos na mesma frequência, porque Ele sabe o que Ele precisa fazer nessa manhã nas nossas vidas, amém? Quantos abriu aí? Diga, eu abri. Lucas 24, certo? Então oremos então. Amém, Pai, nessa manhã estamos aqui mais uma vez como igreja, como família, como corpo reunidos aqui para nos alimentar da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade e a verdade ela liberta. Que ela venha nos libertar nessa manhã daquilo que talvez não deixamos ir por tentar ainda ter o controle das nossas vidas. O medo, a dúvida, a incredulidade, que ela possa ser quebrada e destruída nessa manhã. Não na força do braço, não na força do intelecto, não na informação secular, mas na Tua Palavra que é viva e eficaz. Que ela venha nos libertar nessa manhã daquilo que o Senhor quer fazer no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar aqui com vocês algo que já está posto aqui, tá bom? A mesa. Essa mesa foi chamada na Bíblia de a ceia do Senhor, amém? A ceia do Senhor, ela não foi a única mesa posta na Bíblia, teve muitas mesas postas ali. Por exemplo, a Bíblia diz em Salmos que tem uma mesa, o Senhor prepara uma mesa diante dos nossos, fazendo menção a Cristo Jesus, uma mesa posta, os inimigos do nosso Senhor vendo quem Ele é, não, quem Ele seria, lá nos profetas, quem Ele foi, quem Ele é, como Ele veio e como Ele virá. Uma mesa posta diante dos inimigos do Senhor, dos nossos inimigos, aqueles que querem ferir a Deus, tocando nos filhos, nas imagens de Cristo Jesus, amém? A mesa é algo interessante, e não sei se você teve o privilégio. Cadê a Aline? A Aline está aqui. Muito obrigado. Eu li o seu livro. Ela não escreveu o livro não, tá bom? Ela está escrevendo. Esse livro, não é sobre ele que eu vou falar hoje, mas o livro chama Na Mesa. É de uma mulher de Deus brasileira, abençoada. E legal que ela começa a falar nesse livro, bispo, bem logo na introdução. Ela não teve pai. E sempre que a mãe dela se sentava na mesa com a filha e o irmão, filha e filho, ela colocava um prato para a mãe, uma para a filha, uma para o filho, uma para a filha, e um outro prato e uma cadeira. Eles perderam o pai muito cedo. Então a mãe falou, como eu, solteira, jovem, vou criar os meus filhos e vou introduzir uma figura paterna sobre a vida deles.
ela colocou ali, e essa escritora, autora, sempre perguntava: mãe, para quem é essa cadeira? Ela falou: seu pai está presente. Seu pai está na mesa. E ela começou a introduzir a paternidade de Deus logo cedo na vida dos filhos pequenos. E todos os dias, até os filhos entenderem, compreenderem a paternidade de Deus, ela não tirou. Ela só tirou quando os filhos disseram para a mãe: mãe, eu entendi. Eu me apropriei da paternidade de Deus. Eu entendi o que é uma referência paterna. Muito obrigado, mãe, porque o espírito da orfandade não entrou na nossa casa por um simples gesto de introduzir Deus na nossa mesa, no nosso banquete. E ela fala que ali eles tiveram as melhores conversas da vida deles. Eles tiveram os melhores ensinamentos familiar. Eles entenderam que, por mais que o pai não estivesse presente, porque ela se tornou viúva muito cedo e ela não casou novamente, ela entendeu que, se o pai está presente na mesa, a família vai bem. Está tudo bem. Mesmo que ele tivesse falecido muito jovem, o pai estava na mesa. A bispa falou que ao partir do pão, os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos, e é sobre isso que nós vamos ler. Então, uma notícia para você logo cedinho. E uma pergunta: o pai está na mesa? Se a sua resposta é sim, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se ele está presente na mesa, se ele é mais importante que o próprio banquete, vai ficar tudo bem. Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente a esse respeito? Eu vou começar a ler a partir do versículo 13. Você já leu várias vezes, nós já lemos, já foi ensinado e reensinado. Eu estou lendo a partir do 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, aonde eu estou? Conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, Jesus, tá bom? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Legal a expressão, né? Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começou por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante.
29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. 30. Quando estava aonde? Aonde? Com eles. Tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vou parar aqui. Meu Senhor. Aqui, esses dois discípulos, só para contextualizar, e talvez, se você não tem essa informação que está aqui na Bíblia, Jesus, ele tinha ordenado que os discípulos ficassem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Jesus já tinha aparecido aos discípulos. E esses dois discípulos, eles não ficaram aonde Jesus tinha ordenado que eles ficassem. Eles caminhavam, e a Bíblia fala, 11 quilômetros. Eles estavam 11 quilômetros de distância do lugar ordenado por Jesus. 11 quilômetros é muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Meio centímetro, irmão, para você estar longe de Deus é muito. 11 quilômetros é longe demais, irmão. Eles estavam caminhando, eles estavam chateados, porque parecia que a promessa de Jesus não tinha se cumprido. Jesus talvez tinha feito coisas maravilhosas, tinha curado, tinha libertado, tinha expulsado o demônio, tinha transformado a água em vinho. Eles viram Jesus fazer tudo isso, mas ressuscitar para aqueles discípulos talvez não seria algo que aconteceria na vida de Jesus. Talvez eles não acreditassem tanto assim, bispo. Embora eles tivessem visto, eu acredito que eles viram, quando Jesus brada, ele entrega o Espírito. A palavra diz que os mortos ressuscitaram. Então eles viram mortos ressuscitando, mas talvez eles não tinham fé suficiente para acreditar que o Messias, que o Cristo ressuscitaria. Talvez o milagre aconteceu na vida de todo mundo, aconteceu na aldeia, aconteceu em Jerusalém, aconteceu em todos os lugares, mas talvez na vida daquele que se dizia o Cristo, não aconteceria. Então eles desistiram de permanecer aonde o mestre pediu. Eles caminhavam, eles estavam chateados, e Jesus aparece, como nós lemos, e Jesus aparece, e a Bíblia fala que não foi pela incredulidade que os olhos deles não estavam abertos, a Bíblia fala que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Não fala que eles não, aconteceu alguma coisa aqui, mas fala, e os olhos deles, 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles não reconheceram Jesus, porque Jesus já estava no corpo glorificado. Jesus não estava mais como eles conheciam, aquele Jesus 100% homem e 100% Deus. Ele já tinha sido regenerado, o seu corpo, a sua glória, o seu resplendor, e eles não conseguiram identificar Jesus. E muitas vezes, Camila, na nossa caminhada cristã, Jesus continua falando, caminhando do nosso lado, usando o bispo, usando a bispa, um pastor, um livro, a própria palavra. E a gente, talvez, por não entender e não compreender os caminhos do Senhor e as promessas que Ele fez, talvez a gente pergunta para o próprio Deus: será que o Senhor não sabe o que aconteceu? Será que é só o Senhor que não sabe o que eu passei na minha infância? Será que os seus olhos estão impedidos de ver o que aconteceu comigo? Ou o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não consegue entender?
Ele está caminhando com você. E Ele está falando com você. E Ele está te amando. A canção que a gente cantou, que se chama Emaús, Ele caminha, Ele ensina em mansidão. E caminhando, e Ele falando. E Ele falando, ei Alex, volta lá atrás. Os profetas falaram de mim. Eles falaram que eu viria, que eu padeceria, que eu morreria, que eu ressuscitaria. Você acredita em mim até aqui, mas depois disso você não consegue mais? Será que acabou a sua fé? Ou será que a sua fé, ela é suficiente apenas para eu curar uma gripe? Será que você não consegue acreditar que tudo que eu falei é verdade? E tudo que eu falei se cumpriu. E ainda vai se cumprir. Eu continuo caminhando, a história não acabou, eu estou do seu lado. Volta para Jerusalém. Jerusalém significa volta na posição que eu mandei você está. E você não vai ficar em Jerusalém, você não vai ficar, mas tem um tempo para você ficar ali. E esse tempo era até que o Espírito desça. E talvez Deus nos dá algumas ordens, bispo. E fala, vamos dar um exemplo só da campanha, que a gente orou por 21 dias. E talvez esse fosse o nosso Jerusalém. A gente permanecer 21 dias em oração intensa, em jejum, em consagração, em alimentar a fé um com o outro, em ouvir testemunho. E acabou os 21 dias. E você vai no caminho de Emaús. E você deixa a sua fé de lado, abandona a sua cartela, talvez usa ela como uma notinha ali de coisas que talvez Deus não foi capaz de fazer. E você esquece da história daquela viúva que foi atormentar o juiz. E a gente vê essa história e vê um paralelo que ele faz entre um juiz iníquo e o nosso Deus que é justo. E ela atormenta ele e ele responde. Ele fala, eu cansei, eu vou responder ela. E ela vai embora. Mas talvez a gente não vê o detalhe do final do texto. Ele fala, será que quando o Senhor vir, vai encontrar fé na terra? E a gente tem fé por 21 dias. No 22º, eu na minha casa, recebo uma ligação, eu atendo, e não é a voz de Deus do outro lado. Talvez é uma voz que está me afrontando. Talvez é uma notícia não tão boa assim. Talvez não era a porta que eu esperava. E aí vem essa palavra, será que eu vou encontrar fé ainda no coração do Alex? No coração dos membros da igreja Fonte da Vida em Richmond? Será que eles vão continuar acreditando em mim, por mais que o Pentecoste ainda não aconteceu? Pentecostes é o quê? Penta é o quê? Lembra da Copa? Ajuda eu aí, nego. Penta é o quê? Pentateuco. Pentecostes. Quantos dias Jesus ficou na terra depois que ele ressuscitou? Quantos? 40. Não estava 40? Não fez coisas em 40? Fez muita coisa. O Pentecostes. Eles estavam ali. Um dia, 2 dias, 3, 4, 40. 41 e nada. O Espírito, ele prometeu o Espírito, vi nada. E a Bíblia fala que começou com 500. Olha a fé, irmão. Nós estamos falando de fé, de Cristo Jesus, de continuar acreditando na mesa do banquete. O pai está em casa e está tudo bem. Mas talvez você ache que a mesa está vazia. Que a cadeira não tem ninguém. Que o trono está abandonado. E a gente põe a fé em homens. A fé em partidos. Não quero falar nada de política, tá bom, irmão? Nada. Não, mas não é, bispo. A fé no Messias. Será que é o Messias? Não é, irmão? Ele não foi crucificado, irmão. Ele não morreu por mim e por você. Não, ele não é. O companheiro? Também não, irmão. Também não, irmão. Vocês estão entendendo?
que a gente está idolatrando as coisas erradas. A gente está pondo o pai na mesa e eles não são nosso pai. Nós estamos ficando de cara fechada com irmão e família, porque você está pondo fé no lugar errado. Isso não é verdade, bispo? Tomara que minha sogra não assiste isso. Tem um grupo da família lá que eles ficam se degladiando, Renê. E eu falo, quem ganhar ou quem perder, vocês vão ter que sentar na mesa de Natal. O trono não está vazio. As igrejas não serão fechadas. Se for para aplaudir Jesus, aplaude de verdade, irmão, pelo amor de Deus. É ou não é, Moisés? Vocês vão ter que curtir o Thanksgiving Together. Se receber uma notícia ruim na família de câncer, eles não sabem nem que você existe. Aquela pessoa que você feriu vai lá te visitar. Independente da cor da camisa que ela vista. Ela é um servo, um homem, uma mulher de Deus. Jesus morreu por todos eles. Por todos nós. Ele não vai separar por bandeira. Ele não vai separar nem por nome de igreja, irmão. Assembleia de Deus, vem! Não, é a igreja do Cordeiro. Fonte da vida, não. Nós amamos, nós servimos essa igreja. Mas vocês estão entendendo? Nós temos que matar esse ídolo e olhar na mesa quem está e falar, o pai está em casa. Eu vou ler aqui numa coisa. Fica aí, fica comigo aqui. 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu e deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos. Vamos voltar para a ceia do Senhor? Aqui ele estava compartilhando a mesa depois que ele tinha ressuscitado. Mas quando Jesus estava falando sobre a crucificação, teve uma ceia, não teve? Ele não pôs uma mesa. Ali ele faz menção do traidor. Tempos antes, o nosso Pedrão tenta arrancar a cabeça do camarada. Ele não quis a orelha, ele quis arrancar a cabeça. Ele não é tão lasquinha. Fala o que ia acontecer. E ele faz a ceia. E ele parte o pão. Não parte? E a Bíblia sempre fala que quando Jesus partiu o pão, ele deu graças e multiplicou. Fala, ele partiu o pão e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aqui no caminho de Emaús, você vê que a tônica se repete, a mesma nota, Raquel. Ele parte o pão e dá. E a Bíblia fala que os olhos deles são abertos. E aí caiu a ficha. E eles falam, o nosso coração não queimava quando ele falava? A gente já viu isso em algum lugar. Lá no início da caminhada cristã, quando ele partiu o pão e meus olhos estavam abertos, e meu coração queimava, e eu chorava lendo a Bíblia, não assistindo o Titanic. Sério, o nosso coração queimava. Queimava, não queimava quando ele falava e quando ele expunha as escrituras, sim, queimava. E a pergunta é, queima ainda? Ainda queima? Porque o coração deles, se Jesus não tivesse aparecido, a Bíblia fala que quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Porque eles estavam na mesa com a pessoa certa, na hora certa. Estavam colocando as mazelas deles ali, que era a crucificação do Cristo, a não ressurreição do Cristo, para o próprio Cristo. E Cristo ria. Olha só, hein, os camaradas é pouca fé mesmo. Tem 3 dias que eu estou ausente. Os caras já estão saindo fora, mano. Os caras já picou a mula, como diz lá no Nordeste, que fala picou a mula. Acho que é no Brasil todo, né? Aí, Gleiser, os caras saíram fora. Fala, só tem 3 dias, eu estou aqui, cara. Aqui caminhando. E aí, a gente
quando vê os olhos dele sendo abertos, e olha quando os olhos são abertos, eu vou ler, ó. Perguntaram eles uns aos outros, no 32. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha o resultado dos olhos ser abertos e seu coração voltar a queimar se ele parou. Põe aí para mim aí, o 33. Olha o que acontece quando a ficha cai. Levantaram-se e... Jesus falou para eles voltar? Jesus expressamente falou, partiu o pão, toma o pão, come. Agora sou eu, Jesus, agora você escreve e joga na cara. E volta. Não, irmão. Quando o coração volta a queimar, irmão, quando você vê que o pão ainda continua sendo compartilhado, que Jesus continua abrindo porta, que Ele continua vivo, que Ele continua se movendo, a igreja é exemplo disso, a sua família é exemplo disso, se você está de pé ainda é o exemplo que o pão não parou, o milagre não parou, não deixou, a igreja está aqui, nós estamos aqui, ó. Ele continua vivo, Ele está vivo, Ele se manifesta a você todo dia, o seu coração queima de novo, e a Bíblia fala, levantaram-se e voltaram imediatamente para onde? Para onde? Do lugar que eles nunca tinham saído, até ser revestido. Eles voltaram, bispo. Eles voltaram falando, cara, é o Senhor. Era o Senhor. É verdade. É verdade. Tudo que Ele falou. A Bíblia é verdadeira. Queira você ou não. Ela vai se cumprir tudo. E Ele falou. Os olhos foram abertos, Ele falou, era Ele. O que as mulheres falaram lá não é doideira não. Elas não estão malucas. É o Mestre, é Cristo Jesus ressurreto. O que nós vamos fazer? Vamos seguir. Nós já estamos 11 quilômetros, é longe, vamos seguir. Vamos embora. Não, irmão, para. Aperta o pause. Aperta o stop. Analisa a vida. E fala, não está queimando mais. O que eu tenho que fazer? Caminhar para a direção certa. E continuar caminhando com Jesus. E o seu coração continua queimando. E Ele continua te reposicionando e te alinhando. Ele continua colocando você no caminho. E aí, começa a fazer sentido todas as coisas que você leu na Bíblia. Você para de montar quebra-cabeça e fala, não, a Bíblia não é um quebra-cabeça, é uma história corrida. Toda ela é sobre uma pessoa, Cristo Jesus. Cristo Jesus. O compartilhar do pão. Sim ou não? E é legal que eles voltam. Olha aqui quando você volta para o lugar certo. Depois do dia 50, quando cai, algumas pessoas não voltaram. O Pentecostes, a reunião dos crentes começou com 500 pessoas. Fala, 500 pessoas. Quantas pessoas ficaram? Vocês sabem quantas ficaram? 120. 120 pessoas. Você pode ler. Atos 1:15. A Bíblia fala que 120 ficaram. Quantas perderam o descer do Espírito? Para quem é bom de matemática? Ufa! 380 pessoas deixaram de acreditar na palavra de Cristo Jesus. Eu estou falando ali naquela reunião, tá? Naquela reunião, foram embora algumas pessoas, ficaram 120. 120 que continuaram acreditando que o que Jesus falou é verdade. Volto na pergunta da parábola da viúva. Será que quando o Senhor se manifestar, Ele vai encontrar fé na terra? É uma pergunta fair, é uma pergunta justa, não é? Vocês acham que sim ou não? Se Ele fala que o amor de muitos esfriaria, não o amor de todos. Ele fala que as coisas iam piorar, vai de mal a pior, para depois ficar bom. Ele fala que vai separar joio de trigo. A igreja é trigo, lá fora é joio. Mas fala que vai chegar um momento que
ele pergunta, será que eu vou encontrar fé? Por que a gente está falando que você precisa de fé, mesmo não vendo alguém fisicamente na mesa? Porque o seu pai está vivo. Ele fala que sem fé é impossível você agradar quem? A Deus. Quem é Deus? Pai. Sem fé é impossível agradar o pai. E o pai só quer uma coisa: reunir todos na mesa do banquete de novo. E esse dia, ele vai chegar, sim ou não? Quem quer, quantos querem participar desse banquete? Todos nós. Todos nós. Para chegar na mesa do banquete, nós temos que utilizar a fé para uma coisa. Fala, permanecer crendo. Não é começar crendo, é permanecer crendo. Muitos apostataram da fé, muitos estão abrindo mão da fé, estão deixando a fé, estão abandonando a Bíblia por outras coisas. E quanto mais perto o dia do Senhor, mais nós temos que congregar, mais nós temos que alimentar a nossa fé, porque já se relativizou tantas coisas que o não congregar, o não permanecer em Jerusalém, já está ficando normal entre os crentes. Não é verdade? O bispo está há 42 anos no ministério. Se eu perguntar para o bispo fazer uma enquete, bispo, me fala como que o senhor sentia lá atrás, ele vai falar para mim, olha, eu não conversei com ele. Fala, parecia que os crentes eram mais crentes. Eu não preciso falar isso com ele. Parecia que as pessoas amavam mais a presença. Parecia que os corações queimavam e choravam com mais facilidade. Vocês estão comigo? Quem sente que parece que está um negócio esquisito? Está ou não está? Mais compromisso, mais faca no dente, irmão. Mais sangue nos olhos, mais coração de carne. Mas a notícia não é ruim, a notícia é boa. Que é o quê? Eu vou ler aqui uma coisa. Eu vou abrir aqui, fica comigo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo ou não? Eu vou ler aqui uma coisa muito legal. Olha isso aqui. Eu vou abrir em Atos. Quando você volta, quando Adão pecou, para onde Deus mandou ele? Para fora do jardim, não foi? Sim ou não? Sim ou não? Ele protegeu o jardim, não protegeu? Eu gosto muito disso. E Deus pergunta para ele, Adão, onde você está, não é? E a gente pensa que Deus te trouxe nessa manhã para te enviar para algum lugar. Nós estamos falando do mês das missões, do chamado apostólico de ide. Mas a palavra que eu quero fazer você refletir nessa manhã, e eu venho refletindo nela, e eu estou incluso nela, e ai de mim, é que Deus quer nos trazer de volta. Ele quer te empoderar no Pentecostes, para depois você sair. Para depois que você recebeu o poder e ser revestido do alto, você sair, e as pessoas falarem, eles estiveram com Jesus. Eles caminharam com Jesus. Mais do que isso, eles parecem muito com Jesus. Eu olho para eles e vejo Jesus. Quando eles falam, o nosso coração queima, porque Jesus está falando. Quando eles oram, a nossa fé, ela é reativada, ela é reacesa, ela é reacendida. Por quê? Porque Jesus está falando. Olha isso. Eles voltam, não voltam? Eles voltaram imediatamente, eles voltaram depois que os olhos caíram. Eu já vou terminar, bispo. E aí, veio o batismo do Espírito. Eles são cheios. Olha o verso 14, de Atos 2, Atos 2, eu falei errado. Versículo 14. Então, Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam esses homens não estão bêbados, como vocês supõem.
Ainda são 9 horas da manhã. Então, que legal, né? Rapidinho, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tipo assim, os caras ficavam bêbados, né? Não os discípulos aqui, viu, gente? Não era 9 da manhã, era tipo meio-dia, sei lá que hora, mas Pedro, é legal, né, você pegar isso. Tá muito cedo para estar bêbado, lá para as 4 da tarde. E aí, ele fala, é 9 horas da manhã, tá cedinho. Ainda são 9 da manhã, 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha o que o profeta Joel falou. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os seus filhos e as suas filhas profetizar, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Isso aqui aconteceu sim ou não? Sim. Aonde foi isso? Fala, Pentecostes. Vamos ver o que não aconteceu ainda? Mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo na sangue, fogo, nuvem, fumaça. Isso aconteceu? Fala, não. Vamos continuar lendo? E ainda não. Então parte da profecia de Joel já se cumpriu, certo? E nós estamos esperando a segunda parte. O negócio é, será que ele encontrará fé para a igreja estar esperando acontecer isso aqui, ó? O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia e todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Ah, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Olha aí, bispa. Essa segunda parte não aconteceu. A pergunta é, será que ainda quando lemos isso, o nosso coração palpita acreditando que esse grande dia do Senhor é verdadeiro? Que vai acontecer? Que nós esperamos por Ele? Você crê nisso? Saltimbum, fica de pé. Eu acho que era um programa do Faustão. Pulava lá de uma ponte grandona. Eu vou ler só um pedacinho, só um versículo, e eu vou passar para o bispo. E oraremos então. Ele falou que ia derramar, e ele derramou. Essa palavra chegou sobre nós porque eles permaneceram, foram capacitados, empoderados pelo Espírito e enviados. Nós estamos falando do mês das missões para os pré-adolescentes. Vamos ter um evento aqui muito abençoado. O empoderamento é com um propósito, fala envio. O empoderamento tem um propósito. Eles saíram dali, Pedro está dando um discurso aqui, uma palavra aqui, e você vai ver o resultado. Pessoas são convertidas, vidas são transformadas, pelo resultado de permanecer, fala comigo, permanecer, ser empoderado, ser enviado. Permaneça. Depois que acontece isso, eles falam em línguas, e falam em línguas estranhas, certo? Essas línguas estranhas que eles estavam falando, irmãos, pessoas que estavam fora do meu ver, estavam entendendo. A Bíblia fala, que legal, eles estão falando no nosso idioma. E eram pessoas de idiomas diferentes, certo? Eles estavam compreendendo. Eu quero te fazer uma pergunta. Se a gente está preocupado nesses dias, nesses últimos dias, de falar o idioma evangeliquez, que só eu e você vai entender, ou se a gente está sendo empoderado para falar o idioma do mundo lá fora. Presta atenção, um idioma que eles vão entender, que Cristo ainda vive e salva. A gente está rodando aqui e tal, e está no mover e tudo mais, e na hora que a gente sai lá fora, talvez o nosso idioma continua aqui, o dialeto que eu falo com a Camila. Está amarrado, aí eu falo lá fora, né? O cara fala, irmão, peraí. Não, é da gente comunicar o idioma no seu trabalho, o idioma do seu chefe, o idioma que ele vai entender. Eles entenderam o que o povo de Deus estava falando. A oração é que o Senhor te capacite nessa manhã, e você vai falar o idioma que entenderão. Você não vai se tornar um mutante, você é filho de Deus, empoderado, mas as pessoas vão entender. O idioma do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Você está entendendo? E aí, chega no finalzinho, irmão. Chega na segunda parte, que é o quê? Depois que interpretar o seu idioma,
Depois que entender o que você está falando, que Cristo vive e Ele salva, Cristo vive e Ele tem graça ainda disponível para todo mundo, é o convite, é a missão de falar, você vai falar seu nome, fulano, vivendo o evangelho, tá? Testemunhando. Faço parte de um ministério, faço parte de uma comunidade, faço parte de uma família, fala o idioma, entra no contexto e começa a colocar o fermento, mas não aquele ruim, o seu, o evangelho, a palavra. E aí sim você pode fazer um convite de vir à igreja, você pode fazer um convite, mas antes disso você já orou pela família, irmão. Antes disso talvez você já fez uma visita, irmão. Você está entendendo? Aí você já chega já dando uma bibrada na cabeça do cara. Aí ele fala, não quero não. Sim ou não, bispo? Não quero. Você está entendendo? Amém. O Senhor é contigo, irmão. Deus te abençoe. Amém. Tenha um domingo cheio de frango e macarronada. Amém. Só para concluir, já vamos terminar. Obrigado pela tua paciência. Quem tem paciência com o Alex? Deus tem misericórdia do Alex. Estou brincando. Mas depois o Alex falou da campanha de Daniel. Depois da campanha a gente dá uma descansada. E algo interessante aconteceu na quarta-feira, que chegamos eu, a Bispa e a Lúcia só aqui no culto. A vontade era estar em casa, né? Mas o nosso coração ardia. Algo estava acontecendo. E chegou um rapaz aqui, um americano, escutou a palavra, abriu o coração, chorou na hora da palavra, e nós saímos tão alegres, tão felizes. E nós falamos, olha se a gente tivesse desistido. Uma pessoa, não teve ninguém, não teve louvor, não teve nada, viu, Alex? Não tinha música, eu cantei aqui, né? Foi um arraso. O pior culto Mas quem estava bem? Fizemos aqui embaixo, sem microfone, nada dos nossos recursos naturais, mas Jesus estava à mesa. Ei, nossa hora de palmas para Jesus, né? Coloque a mão no seu coração. Amém. Coloque a mão no seu coração. A casa é você. E a mesa preparada é no seu coração. Jesus, convida ele. Fala, Jesus, vem, se assenta aqui nessa casa, nessa mesa. Eu fui preparado nem por mim mesmo, mas o teu Espírito que preparou o meu coração para te receber. O teu Espírito Santo fez tudo em mim. Me limpou, me purificou, me lavou, para eu ter o privilégio de abrir a porta para você. Abra o teu coração. Fale, Jesus, pode entrar. Ela está perfumada com o perfume do Espírito Santo. Pode entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem uma salva de palmas bem gostosa para Jesus. Deus te abençoe. Bom domingo. Amém. Um abraço no teu irmão. Fala, meu irmão, te amo mais ainda.